Eu vou dizer a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer muito grande estar aqui, né? Pela primeira vez pregando fora do meu ministério, né? Agradecendo a confiança, a oportunidade que o pastor João me deu, o pastor presidente. E aqui está minha esposa, né? Nossas duas meninas me acompanhando. Os nossos dois meninos não puderam estar juntos hoje. Eu glorifico pela vida de cada um de vocês aqui essa noite. E eu sempre falo, né? O mais simples possível que possa ser a nossa palavra, a nossa pregação, mas que a gente fala do amor de Jesus. Aleluia! A gente prega o Evangelho. Porque o que importa, né, é a salvação, são as almas, amém? Convido os irmãos, se puderem, com as suas pés, e abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Passagem bastante conhecida, né? Jesus cura os 10 leprosos. Aleluia, glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, clamaram seu nome: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, quando eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e a este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Aqui a Bíblia nos conta, né? Que Jesus, em sua caminhada, ele passava pela divisa de Samaria e Galiléia, passando pelo Rio Jordão, e ele ia em direção dos seus discípulos a Jerusalém. Mas a gente pode ver no capítulo 18 que ele passaria em Jericó, né? Na passagem do capítulo 18, ele fala que ele estava em Jericó. E nesse caminho, algumas Bíblias de estudo vão dizer que esse seria o caminho mais longo, o trajeto mais longo para ele chegar a Jerusalém. Não por acaso, Jesus passou por esse caminho, porque Jesus trabalha com a casa. Jesus não é de trabalhar com a casa. Jesus é o perfeito, né? De Deus e da vida de cada um. Passando por esse caminho, então, Jesus foi surpreendido por 10 leprosos. Também não por acaso, né? O número 10, né? 10 quer dizer a totalidade. Neste caso aqui, o 10 significava todo Israel, ou se não, porque não toda a humanidade. Não por acaso o número 10 foi uma questão. E desses 10 clamaram a Jesus, pedindo um milagre, né? A cura, pois a gente sabe que nos tempos do Senhor, a lepra é uma das piores doenças que podia ter, né? Ela devastava a pessoa, não fisicamente só, mas espiritualmente, mentalmente, porque elas eram arrancadas de suas casas, elas eram separadas de suas famílias, elas tinham que morar em outro lugar, criando assim todas as aldeias dos negócios, como algumas passagens vão falar. Eles ficavam ali isolados de todo mundo, sozinhos, sofrendo, né, com as suas feridas na carne, na pele e também no seu coração, né, afastado de todo mundo, sendo afastado da sociedade, discriminado por todos, né? Mas Jesus não faz acepção de pessoas, né? Jesus foi ao encontro deles. E chegando lá, ele ouviu o clamor deles, né? E deu uma ordem a eles, para que eles se dirigissem até o sacerdote, né? E durante esse caminho, né, o milagre aconteceu. Porém, somente um voltou, né? Para agradecer como a palavra diz. E como quem já me conhece, né? O pastor João ele sabe, eu gosto de trabalhar com tópicos. E eu separei alguns tópicos dentro da passagem, para a gente estar podendo meditar junto. E o primeiro que eu separei deu o nome de A Última Chance. Meu Deus. Por que a última chance? Esse caminho que Jesus fez para chegar a Jerusalém, ele nunca mais passaria por ali. Porque ao chegar em Jerusalém, ele seria preso e em seguida seria crucificado. Então seria aquele momento, foi a última chance daqueles leprosos. Mas somente 10 ali estavam
sabemos o que fazemos. Mas somente aqueles 10 viram o Senhor passando e correram ao seu encontro e clamaram por ele. Então Jesus ouviu o clamor daqueles 10 e os purificou, né? Não naquele momento, mas deu uma ordem para eles, né? Mas aqueles 10 perceberam a chance que tinham, e aqueles que ficaram para trás perderam o momento. O que eu quero dizer, irmãos, muitas vezes a gente não sabe quando vai ser a nossa última chance. A gente não sabe qual será o nosso último dia nessa terra. A gente não sabe, irmãos, qual será o último dia que a gente vai poder estar na casa do Senhor. Quando a gente vai poder estar perante o Senhor. A gente não sabe, irmãos, quando vai ser o último dia que a gente pode pedir perdão ao irmão. Quando a gente pode liberar o perdão. Ou aquele irmão que a gente talvez tenha uma contenda. A gente é humano, a gente sabe. A gente talvez, por orgulho, não pede perdão à pessoa, mas a gente não sabe quando vai ser a última chance, a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã, a gente não sabe quando vai ser o nosso último abraço, a gente não sabe quando vai ser a última oportunidade que a gente passar em família. Então, o que eu quero dizer, irmãos, vamos aproveitar cada momento que a gente tem com aquele que a gente ama, vamos aproveitar cada momento na casa do Senhor, vamos louvar, vamos adorar de todo o coração, porque a gente não sabe quando vai ser a nossa última adoração, a gente não sabe o último momento que a gente vai ter. Porque às vezes a gente trabalha com a falsa sensação de que o amanhã nos pertence, né? Mas o amanhã não pertence a gente. O que pertence a gente é o hoje, como a própria palavra diz, o presente. O dia de hoje é o presente de Deus. Então a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem agora e fazer agora. E não pensar no amanhã ou deixar para amanhã. Vamos viver o hoje. Segundo tópico, irmãos, que eu separei, eu denominei como unidos pela dor. Como a gente pode ver na palavra, que aquela aldeia era formada por vários leprosos. Então ali tinha judeus e tinha samaritanos, ambos inimigos, então são inimigos mortais. Não se davam, eles praticamente se matavam, porque eles não eram povos contrários. Mas ali naquela aldeia, devido à dor deles, eles estavam juntos. Eles juntos se uniram e criaram aquela aldeia. A gente aprende com eles que o sofrimento, né, une as pessoas. Muitas vezes, em momentos de dor, né, a família separada, a família se une, irmãos se unem, pessoas se reencontram, né, mas geralmente sempre em momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de dor. Mas o que eu quero dizer essa noite, irmãos, é que não vamos esperar a dor nos aproximar de quem nós amamos. Porque antes da dor tem que vir o amor. Jesus pregava o amor. Amor a todas as pessoas, todos os irmãos. A gente está nesse mundo como servos, quer dizer, a gente está aqui para servir o próximo. Então, irmãos, não vamos esperar um momento difícil, um momento de tristeza, um momento de dor se abater sobre a gente. Mas vamos por amor ao irmão, por amor à família, por amor à igreja. Vamos se unir, irmãos, porque juntos somos mais fortes. A igreja é um corpo. Os membros unidos se tornam mais fortes. Então vamos todos trabalhar juntos, irmãos, para que o reino do Senhor venha e venha com toda a força sobre a gente. Aleluia. Terceiro tópico: aprender a obedecer sem ver. Meu Deus. Ali naquele momento, Jesus deu uma ordem àqueles 10 leprosos: vá aos sacerdotes, se apresente aos sacerdotes. Mas eles não foram curados. Eles apenas obedeceram a ordem que Jesus deu. E eles seguiram. Pegaram e foram caminhando. Durante esse caminho que aconteceu com eles. Foi durante o caminho que eles foram sarados, que eles foram libertos. Mas não foi no momento com Jesus, foi depois. O que eu quero dizer, irmãos, muitas vezes a gente não entende o processo. Tudo na nossa vida é um processo. A cura, a salvação, a libertação, tudo é durante o processo, é durante a caminhada. É caminhando que as milagres vão acontecer. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasceu um pregador, ninguém nasceu um músico. É você que é o pouco, de pouco a pouco você vai se tornando, você vai aprendendo. Ninguém nasceu liberto, você vai se libertando aos poucos. Então não é tudo uma caminhada. A caminhada é um processo. E o processo às vezes machuca, a gente sabe. Mas o processo não é para te matar, ele é para te fortalecer. Então, irmãos, não vamos murmurar, não vamos questionar a Deus, como a gente vê muito hoje lá fora, muitas pessoas questionando: por que, Senhor, por que, Deus? Por que está acontecendo comigo? Mas a gente vê que tem muitas pessoas por aí que estão lutando
em situações mais difíceis para nós, mas eles aprenderam a obedecer, eles agem pela fé. A fé é crer no que a gente não pode ver. Aleluia. Próximo tópico. Eles aí não tinham voz para clamar. Aleluia. Irmãos, os lados mais afetados de quem possuía a lepra eram as mãos, os pés, as orelhas e os olhos. Porém, aqueles 10 leprosos, ao ver Jesus, eles começaram a gritar, começaram a glorificar Jesus, com sua voz em alto som. Ali, o corpo físico deles poderia estar debilitado, poderia estar cansado, machucado, mas o clamor deles ainda era forte. O que eu quero dizer nessa noite é que não importa o quão machucado você possa estar, o quanto os feridos podem estar doendo, quão difícil possa ser a caminhada, mas a gente sabe que essa jornada, irmãos, ela vai levar a um lugar bem melhor. A oração move montanhas, né? A gente já sabe, a gente já ouviu muitas vezes falar essa palavra, né? A oração, ela toca ao céu. Então, irmão, o nosso clamor tem que ser a pessoa certa, o nosso clamor tem que ser ao Senhor. Vamos orar com fé, vamos clamar com toda a nossa fé, Senhor. Não importa, Senhor, as feridas que estão no nosso corpo, não importa a lágrima que você derrama, talvez escondido, no seu corpo secreto. Todo mundo pode te ver, você está bem, você está rindo, chorando, quando você está sozinho, só você sabe como dói, né? Como machuca. Mas isso é o que eu quero dizer, irmãos. Vai no seu secreto e clama ao Senhor com toda a sua força. Não importa quão machucado você está, mas busca o Senhor, clama ao Senhor, que Ele vai te ouvir, irmãos. Ele vai te ouvir, a sua cura vai chegar. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Próximo tópico, né? A vitória está na caminhada. Como eu falei, né? É durante o caminho, é durante a caminhada, né? É você caminhando que a cruz chega até você. Os leprosos saíram, né, ao encontro, foram ao encontro do sacerdote, né? Como eu disse, não tinha sido curado, mas foi durante o caminho que eles chegaram e perceberam que estavam curados. Então, um voltou, né? Somente um voltou. É o que eu quero dizer, irmãos. Sabendo que tudo, né, como eu disse, tudo na vida é um processo. Tudo na vida é ao longo da caminhada. É ao longo do caminho que você é sarado. É ao longo do caminho que seu coração é quebrantado. É ao longo do caminho. Caminhando, você encontra Jesus, você acha o caminho para a salvação. Nada vai cair no seu colo de uma hora para outra. Você tem que lutar, você tem que caminhar, você tem que buscar, irmãos. E muitas vezes esse caminho, para alguns é mais longo, para outros pode ser mais curto, mas luta sempre vai ter. Nunca nada será fácil, ainda mais para nós, né, que somos adoradores do Senhor. A gente sabe, né, as provações, as lutas sempre vão vir. Mas aqueles que estão sempre confiando no Senhor, o Senhor não vai deixar perecer, o Senhor não vai deixar faltar nada. A luta pode até machucar, né? Mas a vitória do final da caminhada é certa. Aleluia. Próximo tópico: estejam unidos pela graça. Aí a gente viu nessa passagem que os leprosos estavam unidos ali pela sua doença, pelo sofrimento que eles tinham. Então tinha dois povos diferentes ali, né? Assim a Bíblia relata, né? Os judeus e os não me faltou, os samaritanos. Judeus e samaritanos estavam unidos ali, mas por causa da sua doença, como eram povos inimigos, eles estavam unidos pelo sofrimento. A gente vê hoje, né, em muitos lugares, pessoas se reunindo em ambientes que não condizem com o Senhor. Muitas pessoas se reúnem em lugares que afastam da graça. E a gente vê muitos irmãos, conhecedores da palavra, nesse meio, um lugar onde afastam ele da presença do Senhor, afastam ele da graça divina. A gente, irmãos, temos que nos afastar desses lugares. Sim, a gente não pode conviver no meio desse lugar, mas não podemos discriminar quem está lá. Devemos trazer quem está lá para aqui. Devemos trazer para a casa de Deus. Devemos falar a palavra de Deus para eles. Devemos pregar o Evangelho para eles. Não simplesmente ignorar, deixar eles lá, eles estão lá no pecado, vão deixar eles lá. Não, não é assim. Devemos pregar o Evangelho.
Jesus não pregava portas abertas. Jesus não pregava emprego, chave de carro. Jesus pregava salvação. Jesus pregava cura. Jesus pregava os céus, a vida eterna. Isso que nós devemos fazer como pregadores do seu evangelho, irmãos. Pregar o evangelho a todas as criaturas, não importa aonde que for o ambiente, aonde que estiver. Se você for chamado para levar a palavra de Deus, como eu ouvi falar, um terreiro de macumba, você tem que ir lá. Você, como servo de Deus, você tem que levar a palavra lá dentro. Você tem que falar de Deus em todos os lugares. Não importa quem vai estar lá, mas é importante quem você está levando lá. Porque aonde chega a luz, a escuridão tem quase bem retirada. Então não importa o lugar, não importa, o que importa é quem está lá levando a palavra. Então não vamos fazer acepção de pessoas. Não vamos fazer questão de deixar o irmão do lado porque está no pecado, não. Vamos tentar tirar ele do pecado. Vamos mostrar para ele Deus. Vamos apresentar a graça de Deus na vida dele. Aleluia. Mais um tópico. Não basta estar limpo diante dos homens. O que eu quero dizer, irmãos? Na caminhada, os 10 leprosos, eles viram que estavam curados. Porém, um só voltou para agradecer ao Senhor. Os outros 9 preferiram continuar e ir ao sacerdote, se apresentar ao homem. Porém, um teve a oportunidade de voltar perante ao Salvador e se apresentar a Ele. O que eu quero dizer, irmãos, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas querendo vantagens com o homem, querendo reconhecimento do homem, querendo alguma vantagem, não importa, status, riqueza, o que seja, mas busca o reconhecimento do homem, busca estar diante de um homem, enquanto a gente deveria estar diante do Senhor. A gente deveria buscar o Senhor, porque é Ele que nos honra, o Senhor que vai nos honrar no grande dia. Não importa, irmãos, o que você é nessa terra, você buscar riqueza, ouro, riqueza, você não vai levar para o céu. Do céu você vai o seu espírito, a sua alma. Você tem que buscar a salvação, reconhecimento do homem. Isso não quer dizer nada, irmãos. O que quer dizer é o reconhecimento do Senhor. Esse sim é o principal motivo para a gente buscar nessa terra. Glória a Deus. Mais um tópico, irmãos. O reino de Deus não tem espaço para o eu. Aí os 10 leprosos, quando foram clamar ao Senhor, eles não falaram: tem misericórdia de mim. Eles falaram: tem misericórdia de nós. Não devemos, irmãos, ter pensamentos egoístas. Não devemos pensar só em nós. Devemos pensar no irmão, devemos pensar no amigo, devemos pensar no próximo, devemos pensar no pastor, devemos pensar na igreja, devemos pensar naquele irmão que está lá na calção da caído. Devemos pensar nele, porque a gente é servo é aquele para servir. A gente tem que servir ao próximo, a gente tem que servir ao reino. Então, irmãos, não vamos pensar em nós. Talvez você vai fazer algo, talvez isso vai te tirar o seu tempo, vai te machucar, ou vai te. Não vai te trazer nada. Mas talvez para quem? Para aquele próximo que vai receber uma palavra, ou que vai. A sua mão estendida para ele vai fazer muita diferença. Vamos viver para o irmão, vamos viver para o próximo. E assim, irmãos, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo toda a luta. Vamos ajudar, vamos trabalhar na igreja, vamos ajudar o pastor, vamos ajudar, irmãos, a obra de Deus, vamos ajudar, irmãos, salvar quantas almas possíveis nesse mundo, Senhor, para a gente ver muitas pessoas carentes de uma palavra, muitas pessoas carentes de salvação, irmãos, e muitos passam, infelizmente, que a gente sabe, muitos saem da igreja, passam o irmão caído, vai para casa. Na igreja é crente, mas lá fora não é crente, só é crente na igreja, só é crente no culto, mas lá fora tem a oportunidade de salvar a alma, tem a oportunidade de falar para o próximo, mas não fala, passa e vai. Por quê? Porque ele não quer sair da sua zona de conforto. Zona de conforto não faz ninguém crescer. Zona de conforto, ela só te atrofia, você só vai ficar ali, você tem que expandir, você tem que crescer. Aleluia. Mais um tópico, irmão. Não olhe para as feridas. Ali naquele momento, os 10 leprosos, eles não estavam interessados, eles não estavam olhando para o próximo, eles estavam olhando o Salvador que estava à sua frente, o Salvador que veio na direção deles. Eles não se preocuparam em olhar o outro irmão que estava mais querido, a terra dele estava pior do que a dele, não. Eles estavam interessados em olhar para o Salvador. O foco deles era a salvação.
O Salvador estava aí na frente deles. O que eu quero dizer essa noite, muitas das vezes a gente olha para o pecado do próximo, a gente olha para o irmão que talvez caiu ali, mas você não sabe por quê. Você não procurou para saber por que ele caiu. É mais fácil julgar do que você procurar fazer. É igual o irmão falou antes. Às vezes a pessoa vem na igreja para olhar se o irmão veio com gravata, se o irmão veio com o sapato sujo, se o irmão veio com a calça velha. Irmão, a gente não tem que reparar o outro. A gente tem que reparar as necessidades de cada um. O irmão precisa ouvir uma palavra, o irmão precisa de uma oração, o irmão precisa apenas talvez de um abraço. Uma irmã chega triste, um simples abraço que der nela ali, uma palavra dela, vai para casa tranquila. Mas muitas vezes o irmão vem machucado para a igreja e volta para casa mais machucado. Porque muitas vezes dentro das nossas igrejas a gente é apedrejado, a gente é machucado. E aí um lugar que a gente vem buscar cura, a gente vem buscar salvação, a gente vem buscar um fortalecimento, às vezes acaba machucando, irmãos. Vamos parar então de olhar os defeitos, ou mesmo as qualidades do outro, mas vamos olhar para o irmão como o seu próximo. Vamos levar para ele, irmãos, uma palavra, vamos dar a ele um abraço, vamos fazer ele se sentir amado, irmãos. Vamos aquecer o coração, irmãos. A gente vê que o coração de muitos estão tão frios, irmãos, estão tão relaxados para com o outro, né? Só querem ver o seu lado, mas esquece o próximo. Vamos, irmãos, abraçar todos, vamos espalhar o amor, vamos falar de Jesus, né? Vamos falar o amor de Cristo, irmãos. Não importa, talvez você não sabe falar, eu estou começando agora, talvez você não sabe fazer, mas o simples que você falar de Deus, irmãos, não tem preço. Não importa as palavras, irmãos, mas que você fale do Senhor, que você fale da salvação, que você pregue o Evangelho, que você leve cura, meu Pai. As palavras têm poder. Determine palavras de bênção sobre irmãos. Determine cura sobre eles, irmãos. Use a palavra como bênção, não para apontar, não para julgar, mas libere palavras de bênção, de cura, de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Próximo tópico, irmãos, e o último que eu separei. Todos podem ser curados, mas nem todos são gratos. Meu Deus! Aí, irmãos, os 10 leprosos, na sua caminhada, todos os 10 foram curados. Porém, só o estrangeiro, somente o samaritano, os judeus, nenhum deles voltou para agradecer ao Senhor, mas um estrangeiro voltou, porque ele quis o reconhecimento do Senhor, não do homem. Ele quis botar perante o Senhor e ali agradecer a Ele pela bênção, pela cura que ele recebeu. A gente não sabe o período que ele ficou com aquela doença, mas a oportunidade que ele teve, né, de conhecer Jesus, Jesus liberou a cura para ele. Ele fez questão de voltar para o Senhor. Muitas vezes, né, a gente vê muita murmuração, muito questionamento, né, e tudo, em todas as áreas, né. A pessoa talvez passe por uma entrevista, em vez de orar a Deus, pedir a Deus, ou como aquela palavra de Deus diz, em tudo dá graças, mas ela prefere murmurar, ela prefere culpar a Deus pela situação que ela está. Enquanto a gente vê outras pessoas passando por problemas maiores do que elas estão passando, mas estão ali glorificando a Deus e agradecendo a Deus por aquela situação, porque tudo tem um propósito, irmão. Não importa a dor que você está passando, talvez é o seu propósito. Deus não dá nada para ninguém, não há luta maior que você pode carregar. O seu fardo, ele é certo para você. O fardo que Deus te dá para carregar, a sua cruz, ela é própria para você. Se Deus te deu, se Deus permitiu você passar por isso, é porque Ele sabe que você tem condições de vencer. Você tem condições de carregar essa cruz e ir até o final. Então, irmãos, não vamos murmurar, não vamos culpar pessoas ou mesmo a Deus. Vamos se manter firme, vamos se manter de pé. E como eu disse, irmãos, não importa como você possa estar machucado, mas vamos clamar a Deus com todas as forças. Vamos tocar o céu, vamos chamar a atenção do Senhor, como aqueles 10 leprosos fizeram. O seu clamor chamou a atenção do Senhor e o milagre chegou para eles. Os outros que estavam na aldeia estavam lá distraídos, não sabemos fazendo o que, né? Talvez estavam, como muitos, na rua, passeando e tal. Mas aqueles 10 estavam atentos e eles viram a oportunidade, eles viram o Senhor, reconheceram o Senhor, porque eles já tinham ouvido
falar de tudo que o Senhor vinha fazendo. Então eles aproveitaram aquele momento, e foi a última chance deles. Então, irmãos, vamos aproveitar, vamos buscar, vamos trabalhar para o reino, irmãos, porque trabalhando, fazendo a obra de Deus, a cura chega, o milagre chega, a prosperidade vai chegar, irmãos. A gente está nesse mundo aqui de passagem, mas a palavra de Deus também diz, né, que a gente merece o melhor dessa terra, né? Mas não vamos nos apegar a este mundo. Vamos sim buscar viver bem com o irmão, buscar viver bem com as pessoas, mas vamos buscar a salvação eterna, porque é o que importa, é o que a gente está nesse plano aqui, irmãos. É a preparação para um reino melhor, aleluia. Quando os irmãos se colocam sobre os seus pés, hoje, como um culto de agradecimento, eu não sei o que o irmão tem para agradecer. Feche seus olhos, né? Não sei o que você tem para agradecer. Qual foi a sua cura que você teve? Qual foi o momento que você passou ao longo dessa campanha, ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada com o Senhor? Não sei aquilo que tocou você.